Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa segunda semana da disciplina de governo eletrônico. Esse, então, é o vídeo instrucional, vídeo de instruções das atividades que nós vamos realizar ao longo da semana. Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui o nosso plano de atividades, né? Então, aquilo que está disponível no Moodle e foi organizado para que balize, né, as nossas experiências dentro dessa semana. Estamos na segunda semana dentro do primeiro bloco ainda, né, que eu falei para vocês que é um bloco mais sobre o tema alinhamento estratégico. Logo, aquilo que foi separado para essa nossa segunda semana são materiais que têm mais ênfase justamente nisso, em falar nesse conceito de alinhamento estratégico, e é um conceito que envolve dois lados, duas partes, né? Então, envolve o alinhamento e a estratégia da TI. Então, o alinhamento entre a estratégia e a TI, essas são as duas partes, estratégia e TI. Algum conhecimento, alguns conceitos vinculados à estratégia são importantes de nós termos, né? Especialmente a divisão de níveis estratégicos, né? Então, o nível tático, operacional, tático e estratégico é um conceito já interessante, mas também é interessante que nós tenhamos como ponto de partida saber o que é o planejamento estratégico. Eu vou também aqui falar que, fruto das minhas experiências, né, algumas metodologias são muito utilizadas no setor público, eu vejo elas sendo muito utilizadas, e quando se fala em planejamento estratégico, sem sombra de dúvida, a metodologia do Balance Scorecard, né, do BSC, é aquela mais utilizada nas organizações públicas, que frequentemente publicam, né, os seus mapas estratégicos, aquele mapa que tem as caixinhas com as perspectivas, né, da estratégia, que vai desde cada órgão, às vezes, modifica um pouco essas perspectivas. O Balance Scorecard clássico ele teria 4 níveis de perspectivas, mas algumas organizações públicas usam 3, né? Mas que desdobra a estratégia, então, em ações que estão vistas dentro desses objetivos, mas nesses objetivos que são aqueles mais sobre as perspectivas de aprendizado das pessoas, dos processos internos, do benefício que ele gera para os seus clientes ou para os seus atendidos, né? E os benefícios gerados, então, para a sociedade em linhas mais amplas. Então, ele vai desde a parte dos processos internos para os benefícios gerados na sociedade. O mapa estratégico dentro de um planejamento, ele é uma representação, né, um sumário daquilo que é a estratégia daquele órgão. Mas nós temos referenciais clássicos que viabilizam a criação desses mapas estratégicos, que são as missão, visão, valores, a proposta de valor ou outros nomes, né, mais contemporâneos que se possa utilizar para que a organização afirme aquilo que ela é e aquilo que ela quer ser e onde ela quer chegar. E depois esse planejamento estratégico normalmente é posto em prática nessas organizações por meio das suas iniciativas estratégicas. Iniciativas que podem ser planos de ação, projetos, programas, né? Enfim, vários em diferentes escopos esse planejamento estratégico é posto em prática, mas ele tem ações que os viabilizam depois. Falei tudo isso para chegar na ideia do que é o alinhamento estratégico da TI. Acabei de falar de estratégia. E TI, nós vimos na semana 1, né, sobre os sistemas de informação, as tipologias de sistemas, ou desse software, né? E basta falar isso para dizer o que é TI, o que são os sistemas e a tecnologia da informação. Que pode ser software, mas pode ser hardware também, né? A compra de determinadas máquinas para beneficiar alguma atividade. Quando nós, então, vinculamos como a TI entra na estratégia, ou como ela beneficia a estratégia, é que nós vemos que as tecnologias são atores dentro dessas organizações. Assim como nós temos as pessoas, que são alguns desses atores, né, alguns dos recursos das organizações, a tecnologia, a infraestrutura como um todo da organização é outra parte desses recursos. E como essas coisas existem em conjunto, como uma auxilia ou apoia a outra para melhor desempenhar a estratégia da organização. Aí entra esse conceito, então, de alinhamento. Alinhar é estudar a relação de causa e efeito da interação entre esses dois atores aí, pessoas, tecnologias e a própria estratégia, né? Então, os recursos e a estratégia. A interação desses dois, como elas mutuamente colaboram, melhoram uma a outra. E isso é o alinhamento. Vi, olha, quando eu adoto o sistema X dentro do processo tal da organização, isso tende a fazer com que esse processo aconteça de forma mais rápida, mais eficiente,
ou seja, com menos desperdício de recursos. E isso é melhor porque eu gasto menos recurso, ou gasto menos dinheiro da organização para chegar nos objetivos que eu quero. Então, isso é um ganho de eficiência. Logo, falar sobre o alinhamento é falar sobre como uma coisa beneficia a outra nesses termos, em ganho de eficiência, em ganho de produtividade, né, de efetividade, ganho de transparência, ou outros, né, outros adjetivos que a gente possa utilizar para qualificar algum processo ou alguma organização. Falar sobre alinhamento, então, é falar sobre o estudo dessas influências dos sistemas e das tecnologias nos processos que permeiam, que viabilizam a estratégia. Ou seja, eu posso até falar das tecnologias incluídas nas iniciativas estratégicas de uma organização. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema, então vai estar apresentado nos vídeos, né? Mas também na nossa webconferência prevista para essa segunda semana, nós então vamos poder ampliar um pouquinho mais esse tema, que eu fiz um pequeno preâmbulo agora nessa conversa com vocês. Voltando à apresentação de quais são os nossos vídeos, né, separados para a semana, então os vídeos são primeiro, sobre alinhamento estratégico, reforça o conceito. Depois nós vamos, nos vídeos 2 e 3, falar sobre governança de TI. Então, seria muito mais como se fosse a porção da estratégia que é de responsabilidade dos setores de TI dentro dos órgãos públicos, né? Então, como governar a TI para que ela beneficie a estratégia, para que ela beneficie a organização, às vezes não só com um benefício estratégico, mas que ela beneficie práticas da organização, beneficie a experiência das pessoas dentro, né, das organizações, por exemplo. Então, falar um pouco sobre isso, que é a governança da TI. Na sequência, vamos explorar, então, o que são mecanismos de governança de TI, que aqui são realmente práticas de gestão para essa governança. Então, por exemplo, tipos de políticas, de outras práticas, né, ou de diretrizes que a gestão faz para melhor governar a TI dentro das organizações. E, por fim, vamos então falar sobre modelos lógicos. Esse é um vídeo bem mais breve, né, mas que ele mostra uma estrutura sequencial de como pensar esse benefício que os recursos geram para os resultados que uma organização precisa ter. A ideia aqui dentro, ao falar de modelos lógicos, é que nós possamos desenvolver e aperfeiçoar, na verdade, nossa capacidade de argumentação sobre por que eu adoto determinado sistema, que tipo de efeitos eu espero desse tipo de sistema. Logo, o modelo lógico, a estrutura do modelo lógico, ela beneficia a nossa argumentação sobre o alinhamento estratégico. Por isso, né, todo o tema, o tópico central da nossa segunda semana aqui, do primeiro bloco como um todo, é fazer com que vocês desenvolvam essa habilidade de argumentar pelos benefícios de um sistema para a estratégia de uma organização. Esse tipo de discurso é o discurso que mais é demandado hoje em dia, quando a gente vai lá, diante de uma necessidade de investimento, de aquisição de um software, conseguir explicar por que aquele software, né, que normalmente não custa barato para uma organização, pública ou privada, mas explicar o porquê aquele software é importante para o meu dia a dia, importante para beneficiar a estratégia e, mais do que isso, beneficiar o serviço que aquela organização pública presta para a sociedade. Então, como a adoção a alocação de recursos para aquisição daquele sistema vai gerar benefício para a sociedade. O modelo lógico tem esse grande benefício, né, de conseguir separar os efeitos, os resultados, entre resultados para a organização e resultados para a sociedade. Então, aqueles com efeitos diretos e efeitos indiretos dessa adoção desse sistema, quando é de sistemas que se está falando. Bom, essas videoaulas aqui todas, como eu falei, o tema central dela é alinhamento estratégico, mas especialmente as videoaulas 1, 2, 3 e 4 da semana, elas são parte de uma aula, né, que foi dada sobre governança de TI e sobre qualidade da informação, feita junto com a professora Camila, né, Camila de Oliveira. E aí é uma aula que é um pouquinho mais maior, eu fiz algum recorte dela nessas primeiras partes, e a aula completa. Então, ela é completada com esses outros 2 vídeos aqui, né, que vão até a parte de qualidade da informação contábil e mecanismos de governança da informação contábil, que eu deixei, então, como vídeos complementares, mas para aqueles que tenham curiosidade de ver como essa aula aqui, que tem um recorte dela, como essa aula acaba, né, como ela é concluída, e especialmente aqueles que
atuam, por exemplo, na área financeira, na área contábil, até na área de controle interno, vão poder ver que, né, é a nossa ênfase principal aqui no meu grupo de pesquisa, é estudar a informação contábil, né? Então, aqui é o final da história. Não quero deixar você só com o começo e não ter um filme sem final. Bom, para dar suporte para a criação dessas videoaulas aqui, tem alguns materiais, e então são artigos também que deram suporte. Esse artigo 1 aqui, então, que é da professora Ângela Brodbeck e do professor Norberto Robin, então são professores ambos aposentados aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Ângela foi orientada pelo professor Norberto na sua tese de doutorado, e esse artigo aqui que eu escolhi, que ele então é sobre alinhamento estratégico, ele é fruto do resultado da tese da professora Ângela. Ela fez a tese ali por 2001, se eu não me engano, então, apesar de já estar aposentada, ela fez a tese depois de já estar dentro da carreira há algum tempo, mas fez num auge de maturidade profissional, eu avalio, né? Então, esse artigo aqui, ele representa muito da experiência da professora Ângela em promover, né, o alinhamento estratégico de tecnologias e planos de negócio das organizações. Então, é um artigo bem interessante e que deu suporte, vai estar citado, né, ao longo das primeiras videoaulas. Além desses, eu também apresento para vocês coloco lá como leitura de suporte, né, a dissertação da Camila, então, que fez sobre mecanismos de governança da informação contábil. Então, a dissertação dela vai estar lá citada e também dá suporte para tudo que a gente fala nos outros vídeos, né? Então, desde o vídeo 2.2 até o 2.4 e os 6 e 7 também são parte do trabalho de pesquisa da Camila, que eu tive o orgulho de orientar. E, por fim, o último material que está aqui é um manual, né? Uma nota técnica do IPEA sobre a elaboração de modelos lógicos, para quem quiser aprofundar mais no assunto. Então, vai poder ver um pouquinho mais, né, de explicações mais aprofundadas sobre o que é um modelo lógico, mas a videoaula que eu já disponibilizo ali para vocês é suficiente para explicar essa ideia ou aquilo que eu quero que vocês compreendam dessa ideia. Por fim, na nossa segunda atividade, né, na nossa segunda semana, nós temos uma webconferência programada. Então, ela está programada para o dia 30 de novembro, que é uma quinta-feira, das 19 às 20 horas. Obviamente, webconferência, então ela é online, né, não é um encontro presencial. O link para a atividade, o acesso a essa sala aqui da webconferência, está disponível para vocês, vai estar disponível para vocês aqui dentro do Moodle, né? Então, vocês vão poder por ali clicar e acessar. E a ideia aqui é que, sim, nós temos uma pauta um pouco mais aberta para falar sobre alinhamento estratégico, então sobre o tema do nosso bloco 2, perdão, do bloco 1, né, das semanas 1 e 2 aqui da disciplina, mas eu vou provocar um pouco vocês nessa webconferência falando sobre essas experiências de planejamento estratégico e envolvendo a TI. E aí eu vou, claro, trazer um pouco das minhas experiências, né, de fazer tanto consultoria para órgãos públicos, mas de pesquisas que eu faço junto a órgãos públicos, especialmente envolvendo a utilização de sistemas de informação. E atualmente eu estou num projeto junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, na revisão do planejamento estratégico deles, e está sendo uma experiência super gratificante, né? Que tem como benefício eu poder dar aulas mais contextualizadas, mais ilustradas. Então, eu vou falar um pouco dessa experiência também ao longo da aula, para falar para vocês alguns exemplos, né, do que a gente está falando de sistemas de informação e estratégia nos órgãos públicos em linhas gerais, mas especialmente dentro desse exemplo também. Agora, a intenção central, né, não é que eu domine uma sessão expositiva nessa segunda semana, mas poder falar para que vocês possam falar, trazer casos que fazem sentido no cotidiano de vocês sobre estratégia, né? Então, eu vou ser bem breve ao narrar um pouquinho dessa minha experiência, mas eu quero é que vocês tragam pauta para a nossa discussão, para essa nossa webconferência aqui, que vai ser bem breve, né? É 1 hora, mas tempo bom para que a gente possa avançar nessa conversa. E aí, para acabar o vídeo agora, eu vou falar um pouco para vocês dessa tarefa 2, né? Então, a tarefa da nossa semana 2, que eu acabei já explicando um pouquinho até no vídeo instrucional da semana 1, dei um pequeno spoiler, mas agora falo um pouco mais. Então, a tarefa 1 da semana 1, ela foi a seleção de um caso sobre implantação de sistema de informação. Vocês colocaram, então, no fórum já qual foi o sistema que vocês escolheram, né? Para estudar, e agora a semana 2 é a semana onde a gente estuda de fato esse sistema de informação. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem enquanto tarefa para essa segunda semana?
pegassem esse caso que vocês selecionaram e então fizessem uma análise. Só que eu estou propondo a forma como eu gostaria que vocês analisassem e como eu quero que vocês relatem essa análise de vocês. Então, o que a gente vai fazer? Pegar esse caso, né, olhar de novo para esse caso que vocês selecionaram, mas falar sobre o seu potencial envolvimento na estratégia da organização. Então, como esse sistema pode, né, potencialmente, por isso, né, pode estar beneficiando a estratégia da organização. Eu quero que vocês argumentem. Como eu disse, o benefício que eu espero que a gente gere com essa disciplina aqui é qualificar a argumentação de vocês sobre como um órgão público ganha, né, ao adotar determinado tipo de sistema de informação. Então, como é que eu sugiro que vocês estruturem esse posicionamento? Nós vamos utilizar para fazer isso, né, um texto de até 1000 palavras que vocês vão elaborar individualmente. E o que eu sugiro que esse texto aborde, né? Então, que ele fale uma pequena apresentação do sistema que vocês escolheram, e aí uma apresentação da adoção desse sistema, né? Então, foi o sistema X adotado no órgão tal, que é aquilo que já estava no fórum da semana 1, e conta um pouquinho dessa história. Então, mas utilizem um parágrafo para contar isso no máximo, tá? Então, sobre quando aconteceu essa implementação, qual era a intenção, né, que estava naquele momento. Se vocês tiverem assim vulto, olha, representou X% do orçamento do órgão naquele ano, mas tudo que seja possível dar de informação para contextualizar esse sistema e a adoção desse sistema. Aí, então, pode estar dentro desse parágrafo, ou pode estar no parágrafo seguinte específico para tanto, o enquadramento da tipologia. Mas aqui a ideia não é avaliar o quanto vocês dominam o artigo dos tipos de sistema da semana 1. É muito mais para que vocês consigam refletir sobre a grandiosidade ou a pontualidade que tem esse sistema dentro da organização. Ele é um sistema pontual ou ele é um sistema abrangente? Bom, é um sistema ERP, ele é abrangente. Ou ele é um sistema de gestão eletrônica de processos? Ele é pontual para gerenciar processos, tipo um SEI, né? Um sistema eletrônico de informações. Ele é um sistema de gestão de processos administrativos. Bom, descrevam esse sistema e tentem fazer esse enquadramento. Não é eu buscando que vocês gabaritem, mas que vocês consigam refletir e posicionar sobre a grandeza, né, o tamanho desse sistema diante dos processos da organização. Depois, na sequência, indiquem sobre para qual nível estratégico esse sistema está direcionado, ou para quais níveis estratégicos, né? E dá para fazer isso tudo no mesmo parágrafo, enquadrar o sistema e falar, esse sistema ele tende a beneficiar essas atividades que são do nível operacional, essas atividades que são do nível tático ou do nível gerencial, né, dos gerentes das áreas, e beneficiar, talvez, essas atividades ou esses resultados que o nível estratégico, então aquele do topo da organização, quer gerar. Relembrem lá o artigo da semana 2, né, da semana 1, o artigo 2 da semana 1, que fala sobre os níveis estratégicos. É dali que eu gostaria que vocês pudessem, naqueles termos ali, né, pudessem um pouco desenvolver esse parágrafo do envolvimento do sistema com os níveis estratégicos. E, por fim, aí eu acho que sim, essas são 2 parágrafos, de repente, ou 3, mas a argumentação central é sobre isso, né? Como o sistema de informação adiciona valor a esse órgão público em questão que vocês estudaram. Uma forma de pensar também, né? Como este sistema auxilia no cumprimento das metas ou dos objetivos organizacionais. E aí, nessa argumentação, a minha solicitação para vocês é que vocês indiquem quais resultados e quais impactos podem ser vislumbrados ou desejados, né, quando se fala desse sistema de informação. E aí, por favor, esse aqui é bem importante. Depois, lá na nossa prova, lá da disciplina, isso aqui vai estar solicitado de alguma forma também para vocês. Que vocês saibam separar o conceito de resultado e de impacto visto dentro dos modelos lógicos. Então, resultado é um efeito imediato, ou um efeito mais, entre aspas, garantido. Já o impacto é um efeito não imediato e não garantido. Então, ele é aqueles que são os efeitos vistos na sociedade. O resultado ele é visto ainda dentro da organização ou como consequência direta do esforço da organização. Já o impacto ele está lá na sociedade, está depois e é eventualmente uma soma de outras coisas, de outros resultados gerados por outras iniciativas ou por outras organizações que vão viabilizar aqueles impactos. Mas qual é a contribuição daquele órgão, daquele sistema que vocês analisaram para os impactos desejados? Então, reparem que tem uma separação semântica, conceitual entre essas duas expressões, resultado e impacto. Eu gostaria que vocês argumentassem sobre estas duas coisas e não sobre apenas uma delas.
Então, acaba a argumentação da tarefa dessa semana, vocês explorando, né, sobre quais os efeitos do tipo resultados, impactos, a adoção do sistema que vocês escolheram pode gerar. Esse texto é para ser um texto curto, então de 1000 palavras, que ele dá uma espécie de uma redação, né, ali mais ou menos 5, 6 parágrafos a serem elaborados. Então é um texto construído de uma forma bastante já objetiva, né? Então direto ao ponto, né? Não tem muito espaço para a gente divagar. A minha intenção não é que vocês fiquem resgatando literatura nesse momento aqui, né? Então fazendo citações, mas muito mais que vocês consigam mostrar a argumentação de vocês, né? É esse o benefício, é essa competência que a gente quer desenvolver. E só para vincular, então, essa atividade com o que vai acontecer depois no restante da disciplina, o pequeno spoiler aqui, né, é que vocês saibam que a tarefa 3, aquela tarefa que vai ser lá na semana 4, né, no final da nossa disciplina, ela vai ainda resgatar um pouquinho desse sistema de informação que vocês escolheram, mas daí uma reflexão mais sobre o bloco 2, né, então, de participação cidadã, e sobre o uso de inteligência artificial, outras coisas que a gente vai ver também, mas ele vai pedir que vocês, de certa forma, retomem este caso aqui, mas ao retomar, só para vocês refletirem sobre. Então, como este caso que a gente analisou na semana 2, ele poderia ser incrementado com soluções de inteligência artificial, ou seja, de business intelligence, analytics, big data, ou inteligência artificial, outras soluções, para gerar também benefícios para a sociedade e que tipo de dilemas isso pode gerar, né? Dilemas éticos, né? Vou explicar mais na semana 3, mas outros tipos de impactos que isso possa ter. Então, também, essa atividade que a gente está fazendo agora na semana 2, ela vai ser revisitada na semana 3. Não para que a gente mude aquilo que foi feito na semana 2, mas para dar mais um passo adiante nessa nossa reflexão, né? Sobre os benefícios ou os impactos que isso tem na sociedade. Ok? Então, gente, com isso, acabei de explicar qual é a nossa atividade, a tarefa aqui para a semana 2. Espero que vocês aproveitem, né, a sequência de conteúdos, de vídeos. Tem um pouquinho mais de vídeos, mas tá dentro do planejado, cabe dentro das horas daquilo que a gente trabalha dentro aqui da disciplina, ou planeja para a disciplina. Eu espero que vocês aproveitem. Na medida do que precisem, mandem mensagem, né, para que a gente possa interagir com vocês e sanar alguma eventual dúvida. E não esqueçam que na semana 2 agora nós temos uma webconferência onde nós vamos ter mais uma oportunidade de interagir sincronamente, né, eu, vocês e os tutores aqui da disciplina, tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.